para este encontro Transpensar, convidei o André Fausto e a Rita Vengróbios, com quem me cruzei recentemente num projeto que é jardinado pelo André, que se chama Casa Árvore. Depois o André, se lhe apetecer, pode falar um bocadinho. E, no fundo, há claramente, quer no projeto Casa Árvore, quer nos nossos Transpensar, este desejo de pensarmos juntos diferentes formas de estarmos e de podermos fazer coisas, criar mundo, fazer e desfazer mundos, que é, creio, quanto a mim, é mesmo aquilo que o momento presente nos pede muito fortemente. Então, André, queres Eu digo, olá, eu sou o André, tenho 32 anos. 32? Continua, está a ir muito bem. Não tens de te apresentar. A gente começa no segundo dia. Mas a Casa Árvore, realmente, como não a vejo aqui fisicamente, era que se calhar trazer um bocado desse desejo da Casa Árvore. Está bem, boa. Então, pronto, exato. Falou-se aqui da Casa Árvore. Casa Árvore chama-se Casa Árvore Arte Comunitária e Ecologia. E, portanto, a ideia da Casa Árvore foi juntar... Olá! Bem-vindo! Fiz. Descobriste a gente. Quem chegar mais tarde, a gente pode palmas, está bem? Boa. E então... Não, começamos agora mesmo. E então esta ideia, simplesmente assim, em termos muito simples, era como é que nós criávamos jardins, ou seja, qualificávamos espaços públicos com pequenos jardins mediterrâneos, e ao mesmo tempo fazíamos práticas artísticas, fosse performance, fosse mais da arte comunitária, precisamente em que envolvíamos a comunidade num processo de apropriação do seu espaço e de relação com os elementos naturais, não é? E eu parto um bocado e pronto, e havia essa componente da performance, da arte comunitária, de requalificarmos o espaço público, também de formação em permacultura e também de um transpensar também, porque fizemos um encontro de arte, psicologia e ecologia com pessoas de várias áreas, um bocado para pensarem de uma forma não formal, ou seja, íamos um pouco como o Pedras, não é? Íamos caminhando pelo espaço, íamos fazendo várias atividades, íamos envolvendo o corpo, porque às vezes ficamos assim um bocado parados a pensar. E pronto, e então... Fizemos isso da Quinta do Pisão, ainda antes de ser tomada pelos capitalistas da Cultura Gesto. Agora. Acho que os gajos viram. Mas não tenho as dúvidas. Pois não. Não, aquele espaço maravilhoso, não é? Desculpa, André. Sim, não, por favor, isto acho que é mesmo isso, ou seja, nós estamos aqui e eu aprendi muito sobre a arte comunitária precisamente com a Rita Vengróbios. Há uma coisa que a gente não usa já agora, que é, sabes aquele velho ditado eslovaco, que é quando um burro fala, os outros baixam as orelhas. Pois, Aqui quando um burro fala, os outros continuam a falar. E pronto. É isso. É o caos. É isso. E eu acho que esse caos é fundamental hoje, precisamente ao mesmo tempo, como é que nós, e acho que a nossa conversa vai um bocado nesse sentido, já para também começar a irmos para aí, que é como é que nós conseguimos manter a atenção pelo outro, sem hierarquias, não é? E sem precisamente ter que baixar as orelhas, ou levantar as orelhas, ou fazer o que for, não é? Podermos estar sempre livres e ao mesmo tempo mantermos uma atenção, não é? Em relação às coisas, não é? E muito do projeto do Casar vinha com essa questão de atenção também a outros elementos, não é? Por exemplo, aqui quando nós juntamos, há muito esta coisa maravilhosa, não é? Dos humanos, não é? Estamos aqui, queremos todos falar logo uns com os outros e tal. Mas as árvores já estão a falar. Mas elas já estão aqui, não é? Claro. Elas já estão aqui e portanto era um bocado como é que a gente também vai ganhando essa sensibilidade e vamos falando, não é? A Natália Myers, não é? Que é uma fala sobre isso, que é aliás, tem aqui um texto, o Álvaro falou em que podíamos vir aqui ler um texto, por isso eu se calhar vou já fazer isso.
a descolonização exige que perturbemos a nossa imaginação demasiado colonial. Para tal, precisaríamos de mudar tudo o que acreditamos ser sensato. Nada de não vamos sensato. Precisamos de estranhar o desencanto e o cepticismo que herdamos daqueles cujo poder foi garantido em parte por ciências projetadas para invalidar todas as outras formas de conhecer o mundo. É claro que foram os colonizadores que se recusaram a acreditar nas reivindicações locais e indígenas de que as plantas podem cantar. Não é? E eu faria o exercício. Não é? Como é que cantaria, como é que cantaria uma planta? Vamos imaginar isso. Por exemplo, uma proposta assim pouco sensata. Vamos fazer uma inspiração só, inspiramos e depois deixamos um som sair. Só, o primeiro que é. Desculpa lá. Sim. Estás pronta? É que ela já está a cantar. Pois, então vamos experimentar. Inspira. Não sei se é como a árvore canta, mas é como. É como tu cantas. O excepcionalismo humano é uma outra formação colonial que extrai violentamente a vivacidade e a consciência do mundo mais do que o humano ao nosso redor. Ponhamos de lado as economias morais coloniais e capitalistas que ditam o que é bom, valioso e verdadeiro. Abramos espaço para outras maneiras de conhecer e narrar o mundo dos vivos, incluindo os conhecimentos indígenas. Lembremos-nos de que existem pessoas em todo o mundo que possuem os protocolos, o saber e a responsabilidade de consultar as plantas. Os mundos habitáveis precisam de pessoas que saibam falar com as plantas. E ela fala precisamente desta ideia de que para criarmos um novo mundo, porque parece que é necessário criar um novo mundo, a gente não sabe muito bem o que é que isto significa. O mundo se calhar está sempre a ser criado, não existe novo nem bem, mas ao mesmo tempo também sentimos que as coisas estão complicadas, não é? Que há uma dor aqui imensa, várias coisas que estão a acontecer, que há muita injustiça social e que há também precisamente uma desvalorização daquilo que é o próprio ecossistema e que uma visão demasiado antropocêntrica tem estado muito em vigor, principalmente dentro das nossas sociedades, e como tal há qualquer coisa a fazer. E ela nesse processo ela fala desta ideia precisamente de conspirarmos com as plantas. Eu adoro essa ideia, não é? Uma pessoa a chegar aqui. Conspirar. Sempre vai lidar com esta coisa. Só que depois, o que é que acontece, né? A gente começa a fazer esta pergunta, só que eu agora estava a brincar com isso, não é? Mas acho que isto é bastante sério, né? Visto que estamos no meio da sexta extinção de massa. Então estou aqui, só que agora uma pessoa percebe-se que o meu modelo de comunicação é um bocado insuficiente, não é? Voar ou com tudo? Agora estou a falar especificamente, mas essa é uma boa questão, não é? Se quiseres, Até que ponto precisamente minha... O que é que ela disse, André? O que é que a árvore disse? Ela também quer saber. Eu agora primeiro ainda estou a tentar aprender qualquer coisa com ela, não é? Porque é para... E a primeira coisa que me vem é a respiração. É? Tinha aqui um texto que falava I can't breathe, não é? Esta sensação I can't breathe, não é? O bico. I can't breathe, não é? E aqui parece logo que eu preciso ter uma respiração um bocado diferente. Não é? Esta coisinha espetacular, esta árvore é muito gira, não é? Porque ela manda estas coisinhas todas, não é? São sementes, não é? O infinito pensar da semente, não é? E se vocês abrirem, se experimentarem abrir, ela é assim um bocado
É experimentarem. Cheirem, que tem um cheiro maravilhoso. Tem mesmo um cheiro Qual é o quê? muito bom. Principalmente se apanharem uma que ainda não está completamente seca. Quem adora isso são Qualquer tomar, não é mais. Sim, estes verdes. Como não é mais? Claro. Não é mais. Ainda agora estavam aqui, está bem. Eles quando aparecerem não serão. Vais dar. Olha o Sancho! Olá, Olá! tudo bem? Olha eu! Lá consegui fazer. Segundo o Bill Mollison, não é, que é o fundador da permacultura, precisamente o modelo de uma árvore, o modelo padrão de uma árvore, que é precisamente essa coisa, tens uma semente e depois explode em todas as direções, não é? No fundo, no caso da árvore é bastante óbvio que tem as raízes para baixo e a copa para cima, não é? É uma explosão. É o padrão do próprio todo, é o padrão universal dos eventos, do próprio evento, todos os eventos, como uma explosão e depois... Hã? E aí que eu li. Ah, boa! Agora continuaste a falar e eu lembrei. Agora não sabia era onde. Yeah. Aquela Maias diz uma coisa muito engraçada. Diz várias, mas é a cena de que o pensamento ou a prática apocalíptica, esta mania do apocalipse, não sei o quê. Eu como sou contra o apocalipse, pronto, ainda não tinha era arranjado uma desculpa que eu fiz. É que é altamente antropocêntrico, capitalista, que eu pensava assim, olha, pronto, então é por causa disso. Não, que é muito interessante pensar, para mim, que realmente essa coisa de não sei quem, vai tudo acabar, e tu fica, não podes fazer nada. Primeiro é mais fácil, mas já que não podes fazer nada, ficas inutilizado. E depois essa coisa também de ser uma direção para uma coisa que só um humano se podia lembrar. Não é? Sim. Olha como a árvore está aqui no meio da cidade, rodeada de pedras e de gente a fazer ginástica e não sei mais o quê, ela vai-se moldando, vai-se... Sabes que na nossa caminhada para um dia sermos o André, passas por um estado vegetal, não, nem embrião. Na tua caminhada embrionária, passas por um estado dito vegetal que tem a ver com esta generosidade de relação com o mundo, tão aberta, tão disponível e tão tentacular, frágil, que nós também somos. Isso, eu desconfio que quando tu ouves a árvore, ouves aquilo que também vais sendo. E nunca traduziria para o humanês, deixar lá falar a língua dela. É fixe essa coisa do apocalipse, dessa coisa do medo, do terror, porque é muito normal ou recorrente quando estamos em conversas transpensantes em torno das várias merdas que o mundo vai gerando e que nós vamos atravessando. Haver sempre essa pergunta assim, mas o que é que fazer? O que é que podemos fazer? Não é? Pois essa pergunta é lixada, porque para algumas pessoas dizem que já existem as soluções, precisamos é pô-las em prática, não há vontade política, portanto há sempre, para além do discurso, podia ser, ok, não há nada a fazer e estamos lixados, há outro discurso que diz assim, não, estejam descansados que as soluções existem, só precisamos de as pôr e são em da prática. mesma natureza, Sim. Antropomórficas. Exatamente, quer dizer, ainda por cima são soluções que têm uma escuta muito estreitinha. São soluções que vêm realmente já de um sítio que está centrado à partida numa coisa com pouca escuta e que não de facto não despreza ou não quer ouvir possibilidades de estar e de ser que existem há tanto tempo. E é muito irritante porque, tal como um destes textos que está para aqui, os humanos, muitos humanos, têm essa prática de escutar o mundo e o mundo não humano completamente
incorporada e ela sempre acompanha estes humanos, mas para outros isso foi um exercício de afastamento, e agora, perante uma coisa que não está a correr bem, acrescentam-se soluções, às vezes até, eu por exemplo, tenho pena de não estar cá hoje a Marina está connosco, ela esteve connosco na segunda-feira, e ela estava a ler um livro do Stefano Mancuso que se chama A Revolução das Plantas, que eu também comecei a ler, e aquilo é maravilhoso porque o Stefano Mancuso tem, não sei, talvez o Michele conheça, e ele tem realmente um conhecimento super interessante, mas cada capítulo era: este conhecimento é fantástico e agora vamos poder fazer com a tecnologia, podemos ir para Marte e plantar lá umas plantinhas que na verdade são uns pequenos robôs que reproduzem uma forma de estar das plantas através de uma tecnologia hiper super. Aquele livro fantástico da Margulis, que é uma rapariga que está aqui ao nosso lado, uma rapariga jovem que está aqui ao nosso lado, que dizia assim: o que é a vida? Depois cada capítulo dizia assim: a vida é. A vida é, e depois entrava para o outro lado, sempre para o outro lado. Em vez de arranjar essa porcaria dessas respostas, estava sempre a perguntar sobre outros acessos. Sim, uma das coisas que esta árvore, por exemplo, fez foi levantar as lajes de cimento que puseram aqui, e ela está a espreitar, mesmo pelas raízes, está a espreitar e a dizer assim: ok, puseram-me aqui uma laje por cima, mas eu vou fazer. Estava agora a olhar aqui para o chão. Uma coisa muito assustadora é, de facto, essas outras criaturas, seres que não se apartaram da experiência de também serem árvore ou de ser absolutamente impensável viver-se sozinho, não é? Viver-se sem a diversidade e a complexidade, é um disparate. Mas essas pessoas não aparecem no café da manhã, não. O problema mesmo é que não, mas é que é tão profunda o direcionismo do pensamento. Por isso, para mim, a solução sempre é pensar. Mas é continuar. A solução sempre é continuar sempre a pensar dançar, a pensar fazer, não parar de pensar fazer, não parar. Não é pensar para arranjar não sei o quê, é pensar, sacudir. Olá, Manuel, bom dia. É pensar, porque realmente só uma pessoa que não exercita o pensar é que se deixa ludibriar pelo, depois diz: ai, mas os mídias, não sei o quê. Mas os mídias dirigem-te. Se te deixas dirigir, não é? Digo eu. Eu vou-me calar onde? A solução é não procurar uma solução. Se essas coisas seriam soluções. Com certeza que não. Felizmente, se não era uma chatice. Senão a gente ia lá ao fim. O que é o apocalipse? É que a gente, não é? Temos um medo de morrer que nos pulamos. De maneira que o apocalipse tem a ver com uma morte generalizada. Não é? Mas tudo é da morte. Eu não sei o que é que tem a ver com essa apocalipse, mas vou-me interessar por isso. Pronto, és um dos quatro da manhã. Não, é muito interessante. Não é? Tem a ver com o Concordo quê? contigo, mas é muito complexo. Tem a ver com o quê? Com o ego. O quê? O apocalipse, no fundo, é uma projeção de ti no mundo, é dizer assim: eu vou morrer porque tudo vai morrer. Não, eu por acaso estava a pensar ao contrário. Ao contrário? Vai tudo morrer. Entretanto, se tu olhares de outra perspectiva, também é bom. Também é um apocalipse. Pois, inevitável para cada um, não é? Se pensares que é todos, se calhar isso se comporta de alguma maneira. Não sei, porque Eu não acredito que tenha Conforta. conforta. E sempre me confortou a pensar que ficava com alguém. A tomar conta disto. Em termos de projeção narcísica, se eu vou de futebol, é horrível, mas há um animal humano que é assim, e há uma base do humano que é assim. Que eu estava a pensar. O mundo
conheço. Eu nunca li o Apocalipse, é isso que eu quero fazer agora com esta conversa, quero ler o Apocalipse. Mas enquanto leio, não leio. O Apocalipse não é o de São João. É do Coppola. Acho que era um cinema antigo. Eu tenho uma certa esperança, sim, Deus, Só do é Príncipe que Real. como a semente fica velha, quando está muito velha já, é que explode. Eu também, com tudo que está perdido e cartelhado, estou com esperanças de explodir. As entranhas. Não, ainda por cima nós temos a possibilidade de nos Isso é apropriar. Apocalipse. Nós temos a possibilidade de nos apropriar dessa palavra, que ainda por cima ela quer dizer uma coisa muito mais interessante, que é desvendar, revelar. Apocalipse. Exatamente. E não quer dizer necessariamente colapso, que é outra palavra interessante, mas. E portanto, lá está. Portanto, é como a palavra economia, que hoje é atirada à torto e à direito para justificar todas as barbaridades, e nem sequer tomamos atenção no que é que a palavra quer dizer. Não é? Econômico. E eu estou sempre a lembrar isto, eu sei que já é um bocado. Já estão fartos de ouvir isto, mas há exatamente, Alzheimer, talvez. Não, diz riscar. Há este homem, que é o Satish Kumar, que às vezes é convidado para ir falar em escolas de economia. E a primeira pergunta geralmente que ele faz é: então, aqui na vossa faculdade, onde é que é o departamento de ecologia? O pessoal fica toda a rasca a dizer assim: ai não há departamento de ecologia. Então quer dizer que vocês estão a estudar economia e não sabem nada de ecologia, porque as duas palavras estão intimamente ligadas. Portanto, o absurdo começa aí. Portanto, o Apocalipse, para mim, é desvendar, é tirar o pano por cima desta merda das escolas de economia e dizer assim: pá, economia é uma coisa fantástica, não é o que vocês estão aqui a papaguear, a dizer que é o fluxo de compramos e do que vendemos e como fazemos, o mercado e nananã, essas merdas todas. Não, é uma coisa muito mais interessante, na verdade, muito mais interessante, e que está obviamente intimamente ligada com a ecologia, mas... Estamos a viver sobre um feitiço. Estamos a viver sobre um feitiço que está a destruir os nossos mundos e é tempo de lançar outro feitiço. É tempo de lançar outro feitiço, de convocar outros mundos, de conjugar outros mundos neste mundo, de encontrar-nos agora nos limites da linguagem, agarrados às franjas da imaginação. Precisamos de arte, experimentações, perturbações, árvores radicais, de aprender de outras maneiras de ver, de sentir, de conhecer, de pedras. Estamos a precisar de pedras, dizendo-nos que o mundo está a ficar melhor sem nós, que a Apocalipse está no virar da esquina, mas que futuros podemos colocar em movimento para esta retórica apocalíptica. Resistimos então à atração do Apocalipse. Sim, é mais fácil sonhar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Mas a única maneira de frustrar este impacto é desfazer o capitalismo, ativar processos de pedras, ativar pedras e sementes e árvores e casas das árvores e teatros e humanos, e assim destruir mundos que estão por vir, por mundos que sejam habitáveis. Ou o que é que será que torna um mundo habitável? Joaquim, o que é que torna um mundo habitável? Como diz a Luz, há uma árvore que não é mais do que uma explosão de uma semente. Ou há uma pedra que não é mais do que várias explosões de uma Pois no semente. quinto mundo habitável tem que haver um beleza. O que é um mundo habitável, Joaquim? Eu sou otimista. Eu acho que nós vamos desaparecer antes de darmos cabo do mundo. Mas desaparecemos dançando. Não, mas o mundo vai ser sobreviver a nós. Olha, nem mais. Vai ser... Não, claro, e vão Não, colocar. somos tão mas não se burros pensa aquilo quanto que isso. a Silvia estava a dizer. Eu acho que muita gente pensa que não, que o mundo acaba quando nós acabamos. Mas não é? eu acho que não, mais a discutir quando é que Há uma frase do Seneca que a Cornucópia citava naquele espetáculo, que era: muito ávido ideia do mundo, aquele que vai destruir um mundo para se sobreviver a ele próprio. Mas a mim não Agora me é interessa. desespero. A mim, por exemplo, não me interessa muito o apocalipse ou depois do mundo acabar. A mim interessa-me aquela coisa mesmo, o que é que a gente pode fazer aqui. E nesse sentido mesmo, pá, obrigado a sério, esta cena da Sofia, das pedras, de vocês, das pessoas que resistem ainda no meio disto tudo. De nós que resistimos aqui debaixo desta árvore, do trabalho que temos feito com a Casa da Árvore,
que é uma... Trabalho é um- que fazes com o teatro. com o Teatro Humano, que é uma parceria que a gente também faz com a Casa da Árvore. O nosso trabalho do Teatro Humano, no fundo, é dizer, porra, espera aí, nós ainda somos humanos, não é? De repente a gente deixa muito... Cada vez isto está mais em risco. Quando a gente começou em 98 era essa ideia de fazer um teatro humano porque o teatro é desumano, a cultura é desumana, é capitalista, é filha da puta, posso não ser para a arte, deixa de dizer palavrões, não é? É filha da puta, agora ainda é mais filha da puta, não é? Porque está toda ligada a um sistema capitalista de candidaturas, como todos nós sabemos. Portanto, já na altura nós tínhamos esta ideia. Mas também de uma arte que humaniza, portanto, nós somos estas pequenas sementes que resistem, não é? Que estamos a resistir e que estamos a criar umas contratendências ou umas procuras, ou que estamos vivos, não é? Ainda nos sentimos vivos. Uns momentos que fui do festival, uma das coisas que eu gostei foi porque vi pessoas bonitas. Vi pessoas muito bonitas nestes encontros. Pronto, não é? E pessoas bonitas não têm a ver com uma beleza qualquer, é uma coisa mais de vitalidade, não é? Porque a gente vê muita gente que não está viva, não é? Que está muito desvitalizada. Já havia mortos-vivos, sempre houve, não é? Mas agora é que há muitos. Eu, aliás, tenho um grande perigo, porque eu tenho imenso medo de atropelar alguém, porque às vezes eu não vejo as pessoas, parecem-me mesmo transparentes. Tenho mesmo cuidado, comecei a andar muito devagar. Elas emanam uma baceza. Eu não os vejo, é sério. Eu tenho que ir agora muito devagar, porque acontece isso. Pá, isto não é uma crítica, no caso não é, mas há aqui um acabado, que eu estava a falar também com o Álvaro hoje ao almoço, não é? Há um sentido, não do apocalipse, mas num fim qualquer, não é, Álvaro? Nós fomos almoçar para pensar esta conversa. É para treinarem. Para treinarmos esta conversa. Não sei. A nossa Casa da Árvore tem a ver com o futuro. Uma árvore, quando a gente planta alguma coisa, há sempre uma cena de esperança, não é? E a arte tem essa cena muito revolucionária, porque ela é otimista, ela tem esperança em si. Eu sinto isso, quer dizer, eu sinto isso, não vos quero convencer, mas eu sinto isso. Por exemplo, para mim o meu caminho artístico foi sempre uma forma também de autoconhecimento e de esperança, não é? Para não desistir, uma forma de resistência, uma forma política de não desistir também, de acreditar, não é? E a Casa da Árvore, este projeto é muito bonito, que foi a tese de mestrado do André, que tem esta ideia que sempre que a gente planta uma ideia também planta uma árvore, não é? E vai construindo comunidades de pessoas e de árvores, não é? Acho que é um bocado isso, não sei, André. Passo para ti, o que é que tu achas? Se achas que a semente para ti tem a ver com esperança? Para mim sim, mas eu sou de outra geração onde a gente ainda nos contavam histórias que valia a pena ter esperança. Portanto, eu sou aqui como o Joaquim, sou otimista, muito, francamente otimista. Mas o otimismo é pessimismo. O teu é pior que o meu. O mesmo é otimismo cego e parvo. Mesmo que é considerado otimismo parvo, sou mesmo otimista. Sabes que é engraçado, assim como as coisas que te fazem não... Porque às vezes a esperança também é uma coisa que é ali um sítio, vamos todos ter esperança. Não, porque tu isto vai correr bem, não crescem. e depois aparece um arco-íris, vamos todos ficar bem. Mas isso é mentira, porque nós sabemos que é muito... Isso chama-se vómito. Isso é vómito. Não, mas a minha ideia pode ter dado essa ideia de vómito. Mas a esperança é que tu... A esperança, quando tu semeias, é que tu atiras 400 sementes para nascerem duas. Sim, claro. E nós, acho que eu, a Sofia e a Luz, que nos conhecemos há muito tempo, sabemos que a arte é um caminho de resiliência duro. Atalhámos 1400 sementes que não cresceram, não é? Portanto, não é aquela... Eu sei que a palavra esperança tem sempre esse caráter naif, não pensas... Os Chiapas diziam eles próprios que são da Internacional da Esperança, não é? Portanto, quer dizer, a esperança também... Mas não é uma esperança cega, é um movimento. É um movimento. É um movimento. Mas isso está dentro do mesmo universo, da tal cena do apocalipse. Se a esperança for para que algo aconteça, portanto, tu tens esperança, já estás com o tubo, tens esperança em que o Filipe pare de coçar a orelha. Agora, não, estás a ver? Não, mas é que é isso, porque eu se a esperança não tiver... manipular o Filipe. Não, eu tenho esperança. Na esperança... A esperança é mesmo da semente. Lanças 40 e nascem duas. Opa, é uma alegria. Mas a esperança é nesse Posso sentido. acrescentar qualquer coisa? Se calhar trouxe um bocado mal ter acompanhado o início da conversa, porque estava a Começámos a meio. Ele ainda não se conseguiu apresentar. pronto, então já começar. Queria falar um bocadinho do complexo do Fênix, que é uma coisa que o Michael Marder trouxe e que eu acho que é interessante nessa zona da esperança. Porque diz qualquer coisa que não sei se Diz só repetir, complexo de quê? Fênix. Fênix. Que é qualquer coisa do humano que deve estar, em inglês diz hardwired, como é que se diz em português? Ligado.
Bem. Ligado. ligado no humano, que as coisas destroem-se e elas vão renascer inevitavelmente. E que acho que essa esperança está a perturbar também a luta por se calhar temos que fazer alguma coisa mais. Ele fala disso. Nós confiamos cegamente, mesmo sem pensarmos, que depois da tempestade há a bonança, depois da apocalipse há o nascimento, essa esperança está. É inata, não é? Mas a esperança não é passiva. A esperança não é passiva. Pronto, Pelo menos a esperança de que ele fala, já que não eu não sei estou bem o que é. a usar a palavra esperança, estou a usar o conceito que ele está a querer dizer para a frente, que é o complexo de Fênix. Sim, sim. Morre e renasce. E quando morre e não renasce? Pronto, eu acho que é o trabalho que temos que começar a pensar para continuar a ganhar esperança e várias outras potências. Mas muitas vezes morre e não renasce. Eu acho que a geração mais jovem está a levar. Eu, por Não há acaso, tanta acho tão esperança. difícil que uma coisa Eu percebo muito bem, obrigado. Eu percebo muito o que estás a dizer, é sério. Acho Eu não que é sei esse se ele já sentimento. publicou isto, mas eu gostava de trazer isto para o Transpensar para as leituras. E de trazer isso também para o trabalho que o SEM faz e que o Teatro faz e que a Catedrais, né? Os artistas vão fazendo, não é? No fundo também é sempre essa ideia de procurar, não é? Contrariar de alguma forma esse desejo de morte que está muito patente, não é? Não sei, acho que é essa morte que está também muito patente. Ou incúria, ou incúria. vai-se resolver de alguma maneira. Eu acho que se tu não te deixas morrer, também não avanças. Há uma coisa na morte. Que é boa, claro, as pequenas mortes, Não sim. sei se é boa, mas que não lhe queria dar valor. Estás a ver? Eu acho que há uma coisa que. Ou mas diz morrer tu próprio ou morrer uma ideia? Ou um conceito, ou uma dança. Uma dança tem que morrer, não é? Uma dança tem A um ideia fim. de que a morte é definitiva parece-me assim uma coisa. Não, Posso só dizer uma coisa muito pior? Sim, claro. Caminhinhos. Já Digam. disse. Agora vocês São eles. foldam, vocês dizem. Não, tem a ver com a morte em relação a quê? a Luz é que falou da morte. Não, acho. As mortes, sim, acho. Está bem. E ela falou. Não, e a semente também tem a morte, não é? Mas a morte em relação a quê? Porque eu sinto que a perspectiva pode ser bastante mais expandida do que aquela. É assim, eu desconfio que não sei nada, de maneira que se esta criatura dentro deste fluxo faz a sua. Termina a sua vitalidade nesta frequência, eu não sei nada. Mas eu sei lá quantas outras frequências existem, quantas infinitas outras frequências existem e que eu vejo, lá está, uma abelha vê de outra forma e esta árvore vê de outra forma. Eu vejo como este caminho, que agora ela vem aqui, vejo esta semente morreu, ou a formiga morreu, ou a ideia morreu, em relação a quê? Em relação a um mapeamento pré-desenhado do que é, do que a realidade é, eu sinto um bocado de falta de ar. Não há morte. Não há morte, há morte na vida, há morte. Não há amor. Não há, a meu sentir, não existe, não sei, eu se calhar, o meu pai, por exemplo, está prestes, mais um tempinho, está prestes a terminar a companhia que me faz enquanto pessoa que eu posso abraçar. Portanto, com certeza que acho uma ganda seca. Acho uma ganda seca essa criatura, eu não a poder abraçar. Agora, a morte no sentido do final do Bernardo, não consigo vê-la dessa forma. Mas não é por falar da vida, depois a gente transforma-se num burro, não estou a dizer isto, estou a falar de uma forma expandida que eu nem sei qual é, claro está, de estar com os laivos de acontecer que nós podemos tocar, que são ínfimos, mínimos, umas coisinhas muito pequeninas. Então, se calhar, se tiver que ir à espécie humana,
Pois não sei, eu nunca cheguei já à espécie humana. Eu gosto muito de ouvir pensar. O planeta não morre. Havia, Ele continua aí em satélite. à parte do biólogos, então, fez microscópios, e quando apareceu o oxigênio, eles desapareceram. Mas ela também se vê transportada, pode ser, mas houve momentos fósseis em que a matéria apareceu outra coisa e começou a aparecer outra. Sabes o que é que eu sinto, Silvia? Eu, para mim, O André quer falar. O André e o... O André? Falar, preciso falar, óbvio. Está a ser. Não, não. Não sei quem foi. Desculpa. Pedro, desculpa, estavas a dizer. Eu disse. Não, o que estavas a dizer. Eu não, foi o que eu tinha terminado, sim. Não, por acaso, eu acho que, bem, agora estou a tentar juntar um percurso grande aqui. Mas, agora pegando onde tu estavas, não é? Nós próprios, não é? E por isso começo por esta ideia que é, eu acho que para esta questão que se está aqui a levantar, o próprio ecossistema, se nós olharmos para o que é um ecossistema e também para a física, na realidade, pode nos ajudar bastante um bocado a termos, no fundo, o que tu estás a perceber são mecanismos de controle. Mas como é que eu avalio que esta esperança, efetivamente, está a criar algo positivo? Mas, por exemplo, pegando precisamente no que o Pedro estava a dizer, nós somos humanos. Por exemplo, em termos de material genético, nós temos 100 vezes mais material genético de bactérias do que de seres humanos. Isso quer dizer que, em termos práticos, falando biologicamente, nós somos uma colónia de bactérias. Nós o que somos é uma colónia de bactérias diversificadas, muitos tipos de bactérias, e hoje fala-se muito precisamente disso do bioma e agora também do viroma. Nós também somos um conjunto imenso de vírus, inclusive está-se a descobrir que nós, se tivermos 6 vírus muito antigos, temos muito mais possibilidades de sermos saudáveis dentro do nosso viroma. Eu gosto dos viroma. São 6, pronto, mas Vem podiam ser. dúvida. É o que eles dizem hoje, daqui a uns anos vão ser 20, não interessa, mas é uma mão cheia deles. São muitos, não é? Portanto, nós não sabemos exatamente o que é que nós somos, não é? Felizmente. E dentro desse ponto de vista, precisamente, nós podemos ver como esse conjunto de micróbios que estamos aqui um bocado, que foram evoluindo precisamente desde essa altura. O que é que aconteceu? As plantas é que mudaram esse processo todo. Porque há muito tempo atrás as plantas começaram a criar oxigênio, algumas bactérias, as cianobactérias, começaram a produzir oxigênio, e por isso é que os ecossistemas evoluíram como tal. Como é que tu vês essa questão de, ok, isto morre? Em termos reais é um bocado como a Sofia está a dizer, aí vamos para a física, que é, nunca nada está, tudo está em transformação e nada está em transformação, tu nunca perdes a energia, não há perca de energia. Agora, dentro dos sistemas viventes, dentro daquilo que tu estás a observar... Espera aí, onde é que estavam a dizer ali? É aquela frase famosa qual? Desculpa. Que nada se perde, tudo se transforma. Exatamente. Mas o que é que acontece? Eu estou aqui, estou a viver a minha vida, estou a viver estas violências, não é? As pessoas estão a morrer, aquilo está mal, não sei o quê. Estás a ver vários tipos de processos entrópicos de energia dentro de um ecossistema. Como é que tu vês que um ecossistema... O que é que acontece? Tu consegues olhar, e é isso talvez o nosso... Vamos então começar a aprender com este sistema antigo, no qual nós fazemos parte, não é? Esta coisa humana, natureza, obviamente nós somos natureza. Então, nós somos uma expressão da natureza, não somos a mais evoluída. Cá está. Somos uma outra forma, uma forma muito característica. Lá está, se nós é que somos os duros, somos o mais evoluído. Pois, isso é o antropocentrismo, não é? Que é precisamente, não, nós temos que ser os melhores, de certeza. A base é que conseguimos arrebentar os outros. Ou seja, e essa é a base de regulação de um ecossistema. Aquilo que tu vês quando tu deixas um ecossistema funcional, acontecer por ele próprio, é que ele começa a tornar-se mais diverso e mais complexo. Essa é que é. Menos Consegues? próprio. Ou mais. Não. Menos
entrópico, porquê? Porque tu consegues produzir, tu inclusive produzes mais. E isso principalmente por causa das plantas. Porquê? Porque as plantas têm a estratégia de buscar a energia do sol. E tudo o que tu comes, tudo o que tu fazes tem a ver com a energia do sol que é convertida por plantas, não é? O petróleo, nos casos, tudo o que vocês quiserem foi essa conversão, essa energia, não é? E elas conseguem fazer de maneira, por isso é que são os produtores e que nós estamos nos consumidores, produzem e nós consumimos, nós somos consumidores. Mas somos consumidores, os predadores, nós somos predadores do topo. É a nossa designação dentro do ecossistema. Não, é a nossa designação dentro de um ecossistema. Não estava lá no segundo fim dessa aula, no fim. Segundo a ecologia. Não, segundo tu analisares dentro do sistema trópico, mais nada. Não estou a dizer que essa é a única visão que tu podes ter. Estou a dizer que é uma visão que acho que pode ajudar a classificar determinadas coisas. O que é que nós fazemos? Dentro desse, nós regulamos o ambiente e tem um grande impacto. Por exemplo, no caso do Yellowstone Park, o que é que aconteceu? Estava um rio em más condições, estava um ecossistema em más condições e o que eles fizeram foi pôr vários predadores de topo de uma só espécie, um lobo. E eles Pensei que era os homens. Não, foi um lobo, que é um outro predador de topo. Coitado, tem as Cá está, como está a fazer as coisas intuitivamente, resulta melhor. O rio passou a funcionar bem. Porquê? Porque eles moderaram a população de veados, começou a produzir mais biomassa, mais plantas, começaram a vir outros, começaram a vir os castores e agora o rio, os engenheiros dos rios, não é? Então já existe um manancial e nós somos qualquer coisa que pode ser extraordinariamente benéfica para um ecossistema dentro deste contexto, mas também podemos ser, como sabemos, o mais destruidor. Mas tu tens esse mecanismo de autorregulação, que é complexidade e diversidade. Isso é cooperação, ou seja, cooperação, possibilidade, e isso é precisamente o que é a Casa Árvore. A Casa Árvore é uma investigação sobre formas de cooperação entre artistas, ecólogos, permacultores, pesquisadores, sobre como é que tu consegues cooperar em conjunto para tornar comunidades mais resilientes. E a partir deste contacto com aprender, que esse é o modelo, no fundo, do Mollison, do Lomgren, aprendendo com aquilo que tu estás a ver do próprio ecossistema, mimetizando esse ecossistema e aprendendo com ele e conspirando com essas plantas e com esses outros seres para criar um mundo mais habitável. Lá está, mais uma vez, há aqui tantas coisas onde vamos tocar, mas eu ia buscar isso que eu estava a dizer, que ela invocou aqui um filósofo, que é o Michael Marder, porque a questão da vida e da morte ela é muito importante. A termodinâmica não diz apenas que há conservação de energia. Existe aquilo que se chama a segunda lei da termodinâmica, em que entra o conceito de entropia, que fala de que há processos que são irreversíveis. Ok? Portanto, que quando chegam a um determinado ponto, eles vão por um caminho e aquilo já não dá para voltar para trás. E, portanto, o facto de haver sistemas e ecossistemas em particular que aumentam a diversidade e a complexidade, nós sabemos que nesses sistemas haverá eventualmente uma diminuição da entropia, mas a tendência geral é que a entropia aumenta sempre. Isso quer dizer que tem que haver, em algum outro lugar, um aumento de... São os seres vivos. Os seres vivos e as plantas contrariam isso porque produzem mais, começam inclusive a produzir mais. Sim, mas eles precisam para manter... O que é produzir mais e o que é entropia? A questão da entropia tem a ver, desconfio eu, não vou explicar nada, mas aquilo que eu desconfio é que a entropia tem a ver com a irreversibilidade, ou seja, mesmo nos processos dos seres vivos, existem coisas irreversíveis e, em particular, quando existe um contexto de um extrativismo brutal, e por acaso estávamos a falar disso ao almoço, é que o extrativismo, que é uma palavra que aparece muito hoje nos discursos políticos e não só, tem a ver exatamente com processos de extrair, retirar
que não estão a escutar que a extração, se for muito profunda, é difícil de voltar para trás. E essa extração é uma extração que tem a ver com recursos naturais, mas também tem a ver com as pessoas. As pessoas estão a ser sugadas por um sistema produtivo, lá está, de uma produção permanente. É massa. E se esse sistema extrativo continuar a funcionar, as pessoas vão ser esvaziadas. E elas já estão neste processo. O Marder fala no paralelismo entre o esgotamento de recursos e o esgotamento, palavra que também é usada para caracterizar determinadas doenças do foro psicológico. E ainda estávamos a falar disso ao almoço, a Rita estava a partilhar comigo, muitas pessoas que ela conhece, inclusive os alunos neste momento que ela tem, muitos deles estão a ser medicados e ela diz que isto é um fenómeno que ela vem acompanhando e que cada vez, neste momento, o número de alunos que está a ser medicado aumenta. Isto, portanto, para mim é um sinal de que há aqui qualquer coisa neste processo extrativo que não estamos a ter a atenção suficiente para perceber que ele está a ir por um caminho que pode ser difícil. E também há ecossistemas que dificilmente se recuperam. Quando a coisa é tão brutal, a recuperação vai ser muito difícil, não é? Portanto, e só para completar, para me calar, a questão da morte e da vida também é uma questão super importante, porque, enfim, a dada altura todos nós ouvimos dizer que sem morte não há vida e que a morte tem a ver com renovação e regeneração e como sabem, neste momento também existem muitas pessoas a falar da vida eterna, não é? De pessoas que vivem para sempre, que se não forem vivas, a sua mente vai ser uploaded na cloud e vão continuar. Portanto, isso para mim é uma coisa tão absurda, mas que tem a ver com coisa qualquer que já coisa está a ser falta de feita atenção. há que tempos, porque tens os teus habitantes passados, Claro, todas as criaturas que pensaram e pensam e dançam, E que estão uploaded na cloud. Sim. Se houver um animal de tudo, agora para a caricatura, se houver um animal de tudo, seja humano, tecnológico, que decidir que a Terra é um deserto, a Terra é um deserto. Ai, não estás a dizer aquele que vai carregar no botão? Aquele que vai carregar no botão? Aquele da puta. Se acidentalmente tu estás constantemente a fazer as coisas para transformá-las no deserto, vai. Isso é o que nós estamos Pois não é para sempre, sim. Certo, não fica para sempre. A Terra já não produz tanta. Todos os anos, né, nós sabemos, isso é o ponto central da ecologia, mais do que a poluição, é a questão da erosão do solo. Né? E então, portanto, tu tens a poluição, né, e elas estão todas interrelacionadas, tens a desflorestação, ou seja, que no fundo é a destruição dos ecossistemas, porque as árvores são o princípio de um ecossistema saudável. E depois tens a erosão do solo, que é quando tu já não consegues lá sequer implementar nada, não é? E portanto o que acontece é que o que está a acontecer hoje é isso, ou seja, nós a Terra produz sempre várias toneladas de terra. Porquê? E aí está a questão da produção, isto é a produção básica, que é a produção de biomassa. Isso é que vai criar solo. Todos os seres vivos, é preciso termos isto em atenção, todos os seres vivos estão a conspirar para uma coisa muito simples, por acaso está na raiz do nosso nome, que se chama, muito pequenino, 7 centímetros normalmente, pode ser mais, pode ser menos, que se chama humus. Todos eles estão a fazer isso. Claro que os principais são as árvores, só que nós também vamos fazer isso. Quando morrermos, cá está, vamos ser muito importantes para o ecossistema. Se puserem dentro de uma coisa de betão, já não dá. Se me mandarem para Marte, bem, faço parte do ecossistema de Marte, mas já não vai ajudar tanto. Pronto, ou seja, não é? Pronto, e então... E no fundo também temos feito, acho que também, para quem aqui pensa também nas artes e nos processos participativos das artes, temos também feito essa analogia, não é? Entre a erosão do ambiente, não é? E a erosão humana, não é? Eu também falava há bocado, vocês vão querer todos vir a almoçar comigo e com ele. No nosso almoço. Vocês não comeram, eles não comeram, tiveram também falámos, no nosso almoço, não, estou a brincar. Não se fala com a boca cheia. Não, mas só para dizer, desta ideia que cada vez há um esvaziamento, a gente sente, não é? Na atenção.
na capacidade de querer saber do outro, de querer ser o outro, não é? Mesmo nos tempos de produção teatrais, antigamente lembras-te, a gente podia fazer uma peça num ano, hoje era tudo em 2 meses, não é? Pronto, há aqui muita coisa que está também Mas, ó, Rita, uma tu velocidade sabes enorme a mudar. muito bem que enquanto isso está a acontecer, também não está. Também não está. Não faças tudo, Correio da Manhã só contas essa Não, parte da pois, história. é verdade, isso é verdade. Não é que senão a pessoa até se já... Até se assusta. Onde está o rio? Olha, Onde é que está o rio? Também é raiz de humildade, sim. O quê? Luz. Humildade também estou a acrescentar. Luz também é raiz de humildade, que é muito fixe. E é o livro do Raul Brandão. Humildade é humilhação. Ora bem, é o livro do Raul que ele teve ali. E é muito bonito. E a ideia de sermos um. De humildade. Disseste, Raul Brandão. Raul Brandão tem A ideia de sermos luz também é de sermos férteis ao que temos que receber. Andava fora. humilde mesmo. Isso é humildade, não é humilhação. Estarmos disponíveis para sermos. Isso também é morte, Isso estás para mim disponível para o era que vier. em relação àquilo que vocês estavam a dizer as duas e como se jogava, não é? Eu estou de acordo, eu acho que a ideia de Apocalipse vem precisamente de uma transposição narcísica individual, assim como o nacionalismo também é uma transposição narcísica para um contexto um bocadinho menor, já não tão grande como o Apocalipse total, mas regional. Mas isso quer Mas ser um de facto o que estava a dizer, desculpa, como é que tu te chamas? calhar são rodeios. A luz, como a luz. André, estava aqui também Maravilhosa luz, estava a ele dizer. estava aqui também a E falar a trazer luz, que é esta ideia de, precisamente, que é, quando ela diz, não, mas eu gostava que tivesse aqui alguém que, a seguir a mim, depois de eu morrer, que ainda vai tomar conta disto. E essa era precisamente... a Alguém ou perspectiva- alguma coisa. Exato, não e essa, precisa ser exatamente, sim. Essa perspectiva é a perspectiva indígena, precisamente, e é esse o esquema que tem que mudar, que é nós não pensarmos, vai ser tão fixe, aqui temos esta árvore, aqui não, aquela coisa que já faziamos os nossos avós, que é, não, eu vou plantar este castanheiro, mas vai ser, eu nunca vou tirar castanhas deste castanheiro, quem vai tirar é o meu neto, não é? Portanto, É tão fixe. é tão fixe, não é? Esta E coisa de- viver à custa da energia dos antepassados, já pensaste? Também é muito fixe. Pode, às vezes, temos de ter cuidado. Mas quando eu há bocadinho estava a trazer que essa morte ou essas mortes são em relação a quê, ou mesmo o fim é em relação a quê, ou tem a ver com essa forma, estou sempre a perguntar sobre uma forma de exercitar esse espírito um pouco mais expandida, porque aquela que eu próprio posso fazer beyond a possibilidade, lá está o não saber, claro, é só exercitar no possível. Mas eu desconfio que há uma coisa que eu tenho exercitado, não sei fazer, mas tenho exercitado, que é o ver tudo ao mesmo tempo. Porque nós estamos a falar de várias escalas, é evidente que enquanto o outro da polpa carrega no botão e acabou-se, explode o planeta Terra, ou enquanto os outros continuam a extrair o que a Terra naquela perspectiva não tem mais, como sei lá, petróleo ou não sei o quê, todas essas coisas acontecem em determinadas escalas e em relação a determinadas formas de ir sendo e pensando. De maneira que ver tudo ao mesmo tempo, enquanto tu vês esse terror, depois transcende, whatever. Não Pois há hábitos. desidratar o pensar. Não desidratar o Há uma coisa sobre o pensar que a mim me interroga muito, que é nós tematizamos muito essa necessidade do pensar e quando tematizamos já em ordem a uma determinada resposta, ou seja, pensar é produzir algum pensamento, é ter alguma elaboração sobre qualquer coisa, tudo isso. E uma das coisas que agora me está a interrogar muito, que é, por exemplo, nós estamos aqui, seríamos capazes de assumir entre nós que, como pessoas que vêm de uma outra atmosfera, que têm que obrigar-se a uma quarentena para entrar no clima da Terra, também nós temos de fazer uma quarentena ideológica em conjunto para conseguirmos pensar em conjunto, ou seja, para conseguirmos pensar quais são os mecanismos que nos dificultam a capacidade de pensarmos as coisas. Por exemplo, estamos aqui a falar do Apocalipse e estamos a falar do Apocalipse como uma coisa em que não acreditamos, mas
Mas porque é facto é que falamos e colonizamos por esse tempo em que estamos a viver essa projeção do Apocalipse. E uma das coisas que me perturba nesta dinâmica onde nós estamos é pensar se este binómio estabilidade e instabilidade que organiza todos os nossos pensamentos sobre a vida, não é? Se não são produto de um determinado enquadramento ideológico que nos faz pensar, dar um valor positivo à estabilidade e dar um valor negativo à instabilidade. E isso é uma coisa que nós devíamos pensar em conjunto. Se nós não fomos treinados, e digo treinados como atletas, se não fomos treinados para pensar que a estabilidade é um valor. E se nós não estamos não temos que encontrar espaços para desconstruir isso em conjunto. Mas que isso implica um tempo de estarmos juntos, a respirar juntos e a desconstruirmos Mas, ó isso. Joaquim, porquê que tu ficas com a sensação de que existe esse fóssil para pensar qualquer coisa que produza qualquer coisa? Eu não sofro desse mal, Sim, se calhar, o pensar, eu não estou a dizer a nomear. pode ser mesmo o estar com... Ou como dizia aquela ideia de vida conversável que dizia o Agostinho da Silva, não é? Que a vida é conversável, podemos falar, podemos conversar, não temos que chegar a decisões, não temos, não é? Não, mas mesmo o pensar, a Sofia tem mesmo a ver com permanentemente estar vibrando, e quando tu vibras, os lençóis sacodem-se e saltam algumas poeiras que tu não reparaste que estavam a incrustar em ti, como ideias completamente polarizadas sobre muitas coisas. Que é uma pena. A instabilidade é como ser insensato. É como ser insensato. Eu acho que somos muito insensatos, todos aqueles que aqui estamos, e instáveis. Conseguimos viver nessa O equilíbrio instabilidade. é uma coisa dinâmica entre dois desequilíbrios. Senão não há danças. Não é? Na estabilidade não há dança. Instáveis, acho que Eu acho que isso da estabilidade e da instabilidade. Ai, que o Pedro ainda cai dali abaixo. Está Eu, por instável. acaso, Fala em momento de estabilidade, que é uma às vezes gostava de ter um bocadinho mais de sensatez que eu tenho. Ai, gostava. Aos anos que ela diz. Aos anos, é um caminho para não basta gostar. É mentira. Mas, ó Joaquim, estava a ouvir e estava a pensar que a questão é que hoje em dia existe uma tendência, pelo menos em determinados setores da sociedade, que infelizmente são aqueles que estão mais envolvidos em decisões que acabam por ter impacto nas nossas vidas. A coisa está muito em procurar soluções e não em pensar. Portanto, o grande problema é que em muitos desses meios, dessas instâncias, o pensamento é quase nulo. Porquê? Porque essas instâncias pensam dentro de uma bolha que cria a sua própria realidade e que está constantemente a validar dessa realidade, mas essa realidade está desligada daquilo que está a acontecer, na verdade, à nossa volta. E, portanto, o grande problema é que estamos a criar mundos habitáveis, para mim, é lugares onde há momentos de pensar junto e momentos também de tomada de decisão. Sim, também precisamos de decidir algumas coisas, mas se estas duas coisas não estão lado a lado, andamos constantemente a pensar em soluções para resolver e não realmente em pensar juntos em possibilidades de decidir algumas coisas. Para mim, a questão é exatamente essa, é que estamos viciados, ou em determinadas instâncias, estamos muito viciados em querer soluções, em ter soluções, e basta ouvir aquilo que os políticos todos prometem. Este ano, supostamente é o ano extraordinário em que há não sei quantas eleições.